Ele, um magnata viúvo e poderoso, busca uma babá para sua filha sensível. Ela, sua melhor amiga de adolescência, oferece-se. A casa, antes fria, ganha vida com a presença de Ana Lúcia, que se conecta com a filha dele. Mateus, observando a transformação, é atingido. A amizade de anos se transforma em amor, que sempre esteve ali. Prepare-se para uma reviravolta onde um amor oculto em uma amizade se revela em meio a um escândalo. Mas a força desse amor pode derrubar todas as barreiras. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Ana Lúcia Gomes desenhou um último coração colorido no quadro, ajustando os lápis de cor na mesa enquanto observava a sala vazia. Aos 35 anos, ela havia encontrado na educação infantil não apenas uma profissão, mas uma vocação que preenchia os vazios que a vida lhe havia deixado. Seus cabelos castanhos ondulados caíam suavemente sobre os ombros enquanto organizava os trabalhinhos dos alunos. Cada desenho guardado com o carinho de quem enxergava potencial em cada rabisco. O celular vibrou sobre a mesa. Mateus apareceu na tela e Ana Lúcia sorriu ao atender. Oi, Matt, como foi o dia? A voz do outro lado soou cansada, carregada de uma exaustão que ia além do trabalho. Ana, preciso te contar uma coisa. A babá da Sofia pediu demissão hoje. É a quinta em 6 meses. Ana Lúcia suspirou, guardando os últimos materiais na gaveta. Conhecia Mateus Drummond desde os 17 anos, quando se conheceram no cursinho pré-vestibular. Enquanto ela sonhava em ser professora, ele já falava em construir um império. E construiu. Aos 38 anos, era dono da Drummond Entertainment, um conglomerado de mídia que dominava o mercado brasileiro. Mas o sucesso havia cobrado seu preço. O que aconteceu desta vez? Sofia não parava de chorar. Segundo a babá, ela fica perguntando pela mãe, não come direito, e quando eu chego em casa... Mateus fez uma pausa, e Ana Lúcia podia sentir o peso em sua voz. Ela mal me olha, Ana. É como se eu fosse um estranho na minha própria casa. A morte de Helena, 2 anos atrás, havia devastado tanto pai quanto filha. Mateus se refugiara. No trabalho, construindo muros cada vez mais altos ao redor do coração, enquanto Sofia, aos 6 anos, se tornara uma criança silenciosa e melancólica, perdida em um mundo que de repente não fazia mais sentido. Matt, você sabe que pode contar comigo. O que eu posso fazer? Na verdade, ele hesitou. Eu sei que é muito pedir, mas você não poderia, não sei, dar uma olhada nela? Só até eu conseguir encontrar alguém adequado. Sofia sempre gostou de você. Ana Lúcia olhou ao redor da sala de aula, pensando nos próprios desafios. O salário de professora mal cobria suas despesas e, nas últimas semanas, havia recebido a notícia de que a escola passaria por uma reestruturação que poderia resultar em demissões. Mesmo assim, a ideia de abandonar Mateus e Sofia em um momento tão difícil era impensável. Claro que posso ajudar. Que tal eu passar aí hoje à noite? Posso fazer o jantar para vocês. Ana, você não imagina como isso significa para mim. 3 horas depois, Ana Lúcia estacionou seu Civic, usado em frente à imponente mansão em Alphaville. A propriedade de Mateus era um contraste gritante com seu apartamento de 2 quartos em Perdizes. Jardins perfeitamente cuidados, uma fachada de mármore e vidro que parecia mais um prédio corporativo do que um lar. Mateus abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha.
Os anos haviam sido gentis com sua aparência. O cabelo escuro mantinha o mesmo corte impecável. O corpo atlético ainda chamava a atenção, mas seus olhos verdes, que antes brilhavam com ambição e alegria, agora carregavam uma tristeza profunda. "Obrigado por vir", ele disse, abraçando-a brevemente. Ana Lúcia sentiu a tensão em seus músculos, a rigidez de quem havia esquecido como relaxar. "Onde está a Sofia?" "No quarto. Não desceu para jantar." Mateus conduziu Ana Lúcia através de corredores, decorados com quadros caros e móveis de design, tudo impecável e frio como um catálogo de decoração. "Ana, eu não sei mais o que fazer. É como se ela estivesse desaparecendo um pouco a cada dia." Ana Lúcia subiu as escadas de mármore, seus passos ecoando no silêncio da casa. Encontrou o quarto de Sofia entreaberto, um ambiente que tentava ser alegre com suas paredes cor-de-rosa e brinquedos espalhados, mas que não conseguia esconder a melancolia que pairava no ar. Sofia estava sentada no chão, folheando um livro de histórias com a expressão distante. Era uma menina linda, com os cabelos cacheados da mãe e os olhos verdes do pai. Mas havia uma gravidade em seu rosto que não deveria existir em uma criança de 6 anos. "Oi, Sofia. Lembra de mim? Sou a tia Ana." A menina ergueu os olhos. E por um instante, Ana Lúcia viu um lampejo de reconhecimento e curiosidade. "A tia que desenha bonito?" Ana Lúcia sorriu, sentando-se no chão ao lado da criança. "Exatamente essa. Que tal se a gente descer e eu ensinar você a fazer uma pizza? Pode ser bem divertido." Pela primeira vez em meses, Sofia esboçou um sorriso tímido. "Pode mesmo?" Foi naquele momento, observando Ana Lúcia se ajoelhar no chão frio e conseguir arrancar um sorriso de sua filha, que Mateus sentiu algo se mover em seu peito. Uma sensação que havia enterrado junto com Helena, mas que agora emergia de forma inesperada e assustadora. Nas semanas seguintes, Ana Lúcia se tornou uma presença constante na mansão dos Drummond. O que começara como uma ajuda temporária se transformara em uma necessidade que nenhum dos dois ousava admitir. Sofia florescera sob seus cuidados, voltara a rir, a desenhar e, pela primeira vez desde a morte da mãe, dormia a noite toda sem pesadelos. Mateus chegava do escritório cada vez mais cedo, inventando desculpas para passar mais tempo em casa. Oficialmente, era para acompanhar o progresso de Sofia. Na realidade, era para observar Ana Lúcia transformar sua casa fria em um lar verdadeiro. "Papai, olha!" Sofia correu até ele uma tarde, segurando um desenho colorido. "A tia Ana me ensinou a fazer flores que parecem de verdade." Mateus pegou a filha no colo, admirando o desenho, mas seus olhos procuraram Ana Lúcia, que organizava os materiais de arte na mesa da sala. Ela usava um vestido simples azul marinho e um avental cheio de tinta, o cabelo preso em um coque desalinhado. Era tão diferente das mulheres sofisticadas de seu círculo social e exatamente por isso tão perigosamente atraente. "Está linda, princesa", ele disse, mas sua voz falhou ligeiramente quando Ana Lúcia se virou e sorriu para eles. "Ela tem muito talento", Ana Lúcia comentou, aproximando-se para limpar uma mancha de tinta no rosto de Sofia. Só precisava de alguém que acreditasse nela. Suas palavras carregavam um peso que foi além da situação. Mateus sentiu como se ela estivesse falando também sobre ele. Nos últimos dias, Ana Lúcia havia sido a única pessoa que o tratava como Mateus, não como o CEO da Drummond Entertainment. Ela ria de suas piadas sem graça, discutia política com paixão e o repreendeu quando ele tentou resolver um problema de Sofia com dinheiro em vez de atenção. "Matt, você não pode terceirizar a paternidade", ela havia dito na noite anterior, depois que ele sugeriu contratar um psicólogo infantil particular.
Sofia não precisa de mais profissionais, ela precisa do pai. Ninguém mais ousava falar com ele daquele jeito. E, estranhamente, isso o fazia se sentir mais vivo do que havia se sentido em anos. Ana, ele disse naquela tarde, depois que colocaram Sofia para dormir. Preciso te dizer uma coisa. Eles estavam na cozinha, ela lavando os pratos do jantar enquanto ele fingia ler e-mails no tablet. A cena era perigosamente doméstica, como se fossem um casal de verdade, não apenas amigos, navegando uma situação complicada. Pode falar, ela respondeu, sem tirar os olhos dos pratos. Eu não sei como te agradecer por tudo que está fazendo. Sofia está transformada e eu... Ele fez uma pausa, lutando contra palavras que não podia pronunciar. Eu também. Ana Lúcia finalmente o olhou, secando as mãos no pano de prato. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que não existira na adolescência, uma consciência nova e perigosa um do outro. Matt, somos amigos há mais de 20 anos. É isso que amigos fazem. Amigos, ele repetiu, como se testasse o peso da palavra. Claro. Mas quando seus olhos se encontraram, ambos sabiam que algo havia mudado. A amizade que os sustentara por décadas estava se transformando em algo que nenhum dos dois se sentia preparado para enfrentar. Na manhã seguinte, Mateus acordou com a sensação de que havia cruzado uma linha invisível. Durante o café da manhã, ficou observando Ana Lúcia ajudar Sofia com o cereal, notando detalhes que nunca havia percebido. A delicadeza de seus gestos, a paciência infinita em sua voz, a forma como seus olhos brilhavam quando ria. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos perigosos. Era Beatriz, sua assessora. Mateus, a revista Veja quer fazer uma matéria sobre sua recuperação após a morte de Helena. Acham que seria inspirador mostrar como você está criando Sofia sozinho. Mateus olhou para Ana Lúcia, que brincava com Sofia na outra ponta da mesa. Sozinho? Bem, obviamente eles não sabem da situação atual. Seria melhor manter assim. Uma babá morando na casa poderia gerar especulações desnecessárias. A palavra babá caiu como um balde de água fria. Mateus desligou o telefone e olhou ao redor da cozinha. Ana Lúcia preparando a lancheira de Sofia, ajustando a mochila da escola, beijando sua testa antes de sair. Ela não era uma babá, ela era... Pai, posso levar meu desenho para mostrar para a professora? Sofia interrompeu seus pensamentos. Claro, princesa. Mais tarde, quando Ana Lúcia voltou da escola onde ainda dava algumas aulas, encontrou Mateus no escritório, visivelmente perturbado. Aconteceu alguma coisa? Ana, precisamos conversar. Ele fechou o laptop e a encarou. Sobre essa nossa situação. Ela sentiu o coração acelerar. Que situação? Você está morando aqui há 3 semanas. As pessoas vão começar a falar. Minha assessora já está preocupada com especulações. Ana Lúcia sentiu como se tivesse levado um tapa. Entendo. Você quer que eu vá embora? Não. A resposta saiu mais alta do que ele pretendia. Não é isso. É que, Ana, você não é uma babá qualquer, você é minha melhor amiga e eu não posso deixar que sua reputação seja manchada por estar aqui. E a sua? O poderoso Mateus Drummond não pode ser visto como uma professora primária? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de anos de diferenças sociais não mencionadas, de mundos que se haviam separado mesmo quando eles permaneceram próximos. Não é sobre isso, ele disse, mas sua hesitação falou mais alto que suas palavras. Ana Lúcia assentiu, tentando esconder a dor. Você tem razão, eu estava me esquecendo do meu lugar. Naquela noite, ela fez as malas, decidida a voltar para seu apartamento.
Mas quando foi se despedir de Sofia, encontrou a menina em pânico, chorando convulsivamente no banheiro. Não vá embora, tia Ana, por favor. Sofia se agarrou às suas pernas. Todo mundo que eu amo vai embora. Primeiro a mamãe, agora você. O desespero na voz da criança partiu o coração de Ana Lúcia. Ela olhou para Mateus, que observava a cena da porta com expressão devastada, e percebeu que ambos estavam presos em uma situação que havia se tornado maior do que qualquer um deles esperava. Sofia, eu não vou embora. Ana Lúcia sussurrou, sabendo que acabara de se comprometer com algo que poderia destruir tanto sua amizade quanto seu coração. A promessa feita a Sofia se tornou uma prisão dourada para Ana Lúcia. Nas semanas seguintes, ela e Mateus navegaram por uma rotina cuidadosamente orquestrada, mantendo distância respeitosa enquanto criavam juntos um ambiente amoroso para a menina. Era uma farsa que ambos representavam com perfeição, mas que os estava consumindo por dentro. As manhãs eram as mais difíceis. Ana Lúcia descia para preparar o café da manhã e encontrava Mateus já vestido para o trabalho, impecável em seus ternos sob medida. Ele a cumprimentava com um bom dia. Educado, beijava Sofia e partia para o escritório sem olhar para trás. Ela fingia não notar como ele hesitava na porta, como seus olhos a procuravam no reflexo do vidro antes de sair. Tia Ana, por que você e o papai ficaram esquisitos? Sofia perguntou uma tarde, enquanto pintavam juntas no jardim. Ana Lúcia quase derrubou o pote de tinta. Esquisitos como? Vocês não riem mais juntos. E o papai fica olhando para você quando você não está vendo. A inocência brutal das crianças sempre a surpreendia. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas chatas. Como o quê? Ana Lúcia procurou por uma resposta que uma criança de 6 anos pudesse entender, mas a verdade era complexa demais. Como explicar que ela estava se apaixonando pelo melhor amigo, que cada sorriso dele a fazia esquecer das diferenças entre seus mundos e que isso a aterrorizava? Coisas de trabalho. Ela mentiu. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, Ana Lúcia encontrou Mateus na cozinha, servindo-se de um uísque. Era raro vê-lo beber, mais outro sinal de que a tensão entre eles estava afetando a todos. Quer um pouco? Ele ofereceu, sem levantar os olhos. Não, obrigada. Ela se aproximou da bancada, mantendo uma distância segura. Matt, precisamos falar sobre isso. Sobre o quê? Sobre esta situação estranha entre nós. Sofia está percebendo. Mateus finalmente a olhou e Ana Lúcia se sentiu sem ar. Havia algo novo em seus olhos, uma intensidade que a fazia se lembrar de por que havia se apaixonado por ele aos 17 anos, um segredo que guardava há mais de 20 anos. E o que você sugere que façamos? Que voltemos a ser amigos, de verdade, sem essa tensão. Ele deu um passo em direção a ela, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. E se eu disser que não consigo mais ver você apenas como amiga? O coração de Ana Lúcia disparou. Matt, você não sentiu, ontem à noite, quando estávamos assistindo o filme com Sofia, a forma como você riu, como apoiou a cabeça no meu ombro sem pensar? Sua voz estava mais baixa, mais íntima. Por um momento, eu me esqueci de que não somos, de que não podemos ser. Não podemos ser o quê? Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Mateus atendeu com irritação, mas sua expressão mudou rapidamente. Mãe, agora! São quase 10 da noite. Ana Lúcia ouviu uma voz aguda do outro lado da linha, claramente agitada. Está bem, eu entendo. 5 minutos. Ele desligou e se virou para Ana Lúcia. Minha mãe está vindo aqui. Alguém contou para ela sobre você estar morando aqui. Alguém? Provavelmente a Beatriz. Ela está preocupada com minha imagem pública.
Mateus passou a mão pelos cabelos. Ana, minha mãe é complicada. Ela tem ideias muito específicas sobre com quem eu deveria me relacionar. Relacionar? Ana Lúcia arqueou uma sobrancelha. Nós não estamos nos relacionando. Tenta explicar isso para ela. 5 minutos depois, Margaret Drummond entrava pela porta como um furacão elegante. Aos 65 anos, ela mantinha a postura altiva da alta sociedade paulistana, vestindo um conjunto Chanel e carregando uma bolsa que custava mais do que o salário anual de Ana Lúcia. Mateus, querido. Ela beijou o filho no rosto, mas seus olhos já procuravam pela intrusa. Onde está ela? Mãe, você se lembra da Ana Lúcia, minha amiga da época do colégio? Ana Lúcia se aproximou, estendendo a mão educadamente. Dona Margarete, prazer revê-la. A mulher mais velha a analisou dos pés à cabeça, como se fosse uma peça defeituosa. Claro, a menina que estudava com bolsa. O comentário foi como um tapa, mas Ana Lúcia manteve a compostura. Isso mesmo, que bom que a senhora se lembra. Como poderia esquecer? Você sempre esteve por perto. Margarete se virou para o filho. Mateus, preciso falar com você, em particular. Tudo bem? Ana Lúcia interveio. Eu ia subir mesmo. Boa noite, dona Margarete. Do alto da escada, ela ouviu fragmentos da conversa acalorada. Não é apropriado, Mateus. Uma empregada morando aqui. Ela não é uma empregada, mãe. É minha melhor amiga. Exatamente o problema. As pessoas estão falando. Camila Vasconcelos me ligou hoje. A filha dela, Isabela, seria perfeita para você. Ana Lúcia fechou a porta do quarto, mas as palavras continuaram ecoando em sua mente. Isabela Vasconcelos. Ela se lembrava da moça. Formada em administração pela FGV, família tradicional, exatamente o tipo de mulher que se esperava ao lado de um homem como Mateus. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Mateus. Ana, posso entrar? Ela abriu a porta, encontrando-o, com a gravata afrouxada e expressão cansada. Sua mãe já foi? Cecile. Sim, e deixou bem claro o que pensa sobre a situação. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si, uma intimidade que ambos haviam evitado até então. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Ela se sentou na beira da cama, preparando-se para o que quer que viesse. Eu não me casei com Helena por amor, ele disse, as palavras saindo em um jorro. Não no começo, pelo menos. Foi um casamento arranjado, uma união que fazia sentido para os negócios de nossas famílias. O amor veio depois, com o tempo, mas... Ana Lúcia sentiu o mundo girar. Matt, por que está me contando isso? Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Porque há 20 anos eu era apaixonado por você. E quando você me disse que iria estudar pedagogia, que queria ser professora, eu soube que meus pais nunca aceitariam. Então fui covarde. Deixei que eles escolhessem meu caminho, minha esposa, minha vida. Ana Lúcia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E agora? Por que está me contando agora? Porque não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas amizade. E porque pela primeira vez na vida estou pensando em escolher meu próprio caminho. A confissão de Mateus ficou suspensa no ar como uma bomba-relógio prestes a explodir. Ana Lúcia olhou para as mãos dele segurando as suas, sentindo o mundo familiar desmoronar ao redor. Matt, você não pode dizer essas coisas. Ela sussurrou, tentando se afastar, mas ele não a soltou. Por que não? É a verdade, porque mudou tudo. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia. Porque agora eu não posso mais fingir que não sinto a mesma coisa. Porque há 20 anos eu também... Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisou. Mateus se levantou devagar, o rosto a centímetros do dela,
e por um momento interminável, o mundo se reduziu apenas ao som da respiração entrecortada de ambos. O beijo foi inevitável, suave no início, hesitante, como se testassem águas desconhecidas. Mas quando Ana Lúcia correspondeu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, a contenção de semanas explodiu em uma paixão que nenhum dos dois sabia que ainda existia. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Ana. Mateus apoiou a testa na dela. Um grito agudo cortou o momento. Sofia. Eles correram para o quarto da menina, encontrando-a sentada na cama, chorando convulsivamente. Mais um pesadelo, o mesmo que a atormentava desde a morte da mãe. Mamãe foi embora de novo, Sofia soluçou quando Mateus a pegou no colo. Ela disse que não ia voltar nunca mais. Ana, Lúcia se aproximou estendendo os braços. Posso? Mateus hesitou por uma fração de segundo. Depois do que havia acontecido entre eles, qualquer gesto parecia carregado de significado. Mas entregou a filha para Ana Lúcia. Shhh, minha pequena, Ana Lúcia murmurou, balançando Sofia suavemente. Foi só um sonho ruim. Mas e se você for embora também? Sofia se agarrou ao pescoço de Ana Lúcia. E se eu acordar e você não estiver mais aqui? Ana Lúcia olhou para Mateus por cima da cabeça da criança, vendo seu próprio medo refletido nos olhos dele. Eles haviam cruzado uma linha da qual não havia volta, e agora Sofia estava no meio de tudo. Eu não vou embora, Sofia, prometo. Promessa de verdade, como as que a mamãe fazia. A pergunta inocente foi como uma punhalada. Helena havia feito muitas promessas que a morte não a deixou cumprir. Como Ana Lúcia poderia fazer o mesmo? Sofia, Mateus interviu, sentando-se na beira da cama. A tia Ana vai ficar conosco pelo tempo que for necessário. Nós dois vamos cuidar de você, está bem? A palavra nós carregava um peso novo, uma promessa implícita que transformava 3 pessoas em uma família improvisada. Sofia finalmente se acalmou, adormecendo entre eles dois. Mateus e Ana Lúcia ficaram sentados em silêncio, observando a respiração tranquila da criança, ambos conscientes de que não podiam mais voltar atrás. Ela está se apegando a nós, Ana Lúcia sussurrou. Como se fôssemos um casal de verdade. E se fôssemos? A pergunta saiu antes que Mateus pudesse se controlar. Ana Lúcia o olhou, assustada com a intensidade em sua voz. Matt, não podemos usar Sofia como desculpa para... Não é desculpa, é realidade. Olha para nós. Ana, você cozinha, eu trabalho, nós cuidamos dela juntos. Somos mais família do que muitos casais que conheço. Mas não somos um casal. Podemos ser. As palavras ficaram suspensas no ar enquanto eles colocavam Sofia de volta na cama. No corredor, a tensão sexual que haviam tentado ignorar voltou, com força total. Ana, Mateus a puxou para perto. Não posso mais fingir que isso é só amizade. Não depois do que senti quando te beijei. E sua família? Sua mãe deixou bem claro o que pensa sobre mim. Que se dane minha família. A veemência em sua voz a surpreendeu. Eu passei 20 anos vivendo a vida que eles quiseram que eu vivesse. Não vou desperdiçar mais 20. Ele a beijou novamente, dessa vez com mais urgência, mais certeza. Ana Lúcia se deixou levar, esquecendo momentaneamente de todos os obstáculos, de todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. Quando se separaram, ela estava tremendo. Matt, se fizermos isso, se tentarmos ser mais do que amigos, não há como voltar atrás. Eu sei, e estou disposto a arriscar. A pergunta é, você está? Na manhã seguinte, Ana Lúcia acordou com uma estranha sensação de mudança no ar. Desceu para a cozinha e encontrou Mateus preparando o café da manhã, algo que ele nunca fazia. Bom dia, ele disse, e havia uma intimidade nova em sua voz, uma familiaridade que não existia antes. Bom dia. Ela se aproximou,
aceitando a xícara de café que ele oferecia, seus dedos se tocando brevemente na troca. Sofia apareceu na cozinha de pijama, cabelos despenteados, e parou na porta, observando a cena. "Vocês dois estão namorando?" perguntou, com a franqueza típica das crianças. Ana Lúcia quase engasgou com o café. Mateus se ajoelhou na altura da filha. "Por que você perguntou isso, princesa?" "Porque vocês estão olhando um para o outro como o príncipe e a princesa nos filmes. E porque a tia Ana está com a mesma cara da mamãe quando vocês se beijavam." O comentário inocente foi como um balde de água fria. Ana Lúcia sentiu uma onda de culpa a invadir. Estava tomando o lugar de Helena. Estava confundindo Sofia. Mateus pareceu ler seus pensamentos. "Sofia, você gostaria que a tia Ana ficasse conosco para sempre, como parte da nossa família?" Os olhos da menina se iluminaram. "Para sempre mesmo?" "Para sempre." Ana Lúcia olhou para Mateus, alarmada com a promessa que ele acabara de fazer sem consultá-la. Mas quando viu o sorriso radiante de Sofia, sentiu seu coração se derreter. "Posso chamar você de mamãe Ana?" Sofia perguntou, correndo para abraçar Ana Lúcia. As lágrimas vieram sem aviso. Ana Lúcia olhou para Mateus por cima da cabeça de Sofia e viu que ele também estava emocionado. Naquele momento, eles não eram mais apenas dois amigos navegando por águas desconhecidas. Eles eram uma família, real, complicada e perigosamente vulnerável. O telefone tocou, interrompendo o momento. Mateus atendeu e Ana Lúcia viu sua expressão mudar drasticamente. "Entendi. Sim, eu vi. Não tenho comentários." Ele desligou e se virou para ela, o rosto pálido. "O que foi?" "A coluna social do estado de São Paulo. Tem uma foto. Nossa no jardim ontem, você segurando Sofia, eu ao seu lado. A manchete é: CEO viúvo encontra nova mãe para sua filha." Ana Lúcia sentiu o sangue gelar. "Como conseguiram essa foto?" "Alguém com telefoto. Provavelmente um paparazzi ou..." Ele fez uma pausa, uma suspeita terrível tomando forma. "Ou alguém que quer me prejudicar." O telefone tocou novamente. E novamente. E novamente. A vida privada que haviam tentado proteger acabara de se tornar espetáculo público. E Ana Lúcia sabia que nada seria mais o mesmo. O telefone não parava de tocar. Em menos de 2 horas, a foto de Ana Lúcia, Mateus e Sofia no jardim havia se espalhado por todas as redes sociais e portais de notícias. As manchetes variavam entre sensacionalistas e maliciosas. Babá vira madrasta milionária. O amor que nasceu da tragédia. Substituta perfeita ou oportunista. Ana Lúcia estava sentada na sala, folheando os comentários no tablet com uma mistura de horror e fascínio. A maioria era cruel. Pessoas especulando sobre suas intenções, questionando quanto tempo ela havia esperado para dar o bote, comparando-a desfavoravelmente com Helena. "Pare de ler isso", Mateus disse, tirando o tablet de suas mãos. Ele havia cancelado todas as reuniões da manhã e estava visivelmente abalado. "São só fofocas. Fofocas que estão destruindo minha reputação." Ana Lúcia se levantou, caminhando até a janela. Havia fotógrafos do lado de fora do portão. "Matt, eu não posso mais sair daqui. Não posso ir trabalhar. Não posso levar Sofia à escola. Minha equipe de segurança já está cuidando dos fotógrafos. E sobre a escola, podemos contratar uma professora particular para Sofia temporariamente." "Temporariamente?" Ana Lúcia se virou para ele. "Você acha que isso vai passar?" Antes que ele pudesse responder, Beatriz, sua assessora, chegou como um vendaval, carregando uma pilha de jornais e tablets. "Mateus, isso está fora de controle. Preciso de uma declaração oficial agora. Negamos tudo ou assumimos o relacionamento?" "Ana,
Lúcia sentiu como se fosse invisível. Com licença, vocês estão falando sobre mim como se eu não estivesse aqui. Beatriz a olhou com um desdém mal disfarçado. Desculpe, mas é sobre você mesmo. Sua presença aqui está prejudicando a imagem da empresa. As ações da Drummond Entertainment caíram 3% só esta manhã. Beatriz, Mateus a repreendeu. É a verdade, Mateus. Você precisa escolher sua vida pessoal ou sua empresa. O comentário ficou suspenso no ar como uma sentença. Ana Lúcia sentiu o peso da realidade desabar sobre ela. Ela não era apenas uma mulher se apaixonando. Ela era um risco financeiro, um escândalo andante, uma ameaça ao império que Mateus havia construído. Onde está Sofia? Ana Lúcia perguntou, mudando de assunto. No quarto, brincando. Por quê? Porque preciso falar com ela antes que veja alguma coisa na internet ou escute comentários na escola. Ana Lúcia subiu as escadas com o coração pesado. Encontrou Sofia montando um quebra-cabeça no chão, cantarolando baixinho. A inocência da cena a fez questionar se estava fazendo a coisa certa ao se envolver naquela situação. Sofia, preciso te explicar uma coisa. A menina levantou os olhos, imediatamente percebendo a seriedade no tom de Ana Lúcia. Algumas pessoas tiraram fotos nossas ontem no jardim e agora estão dizendo coisas sobre nós na internet e nos jornais. Que tipo de coisas? Ana Lúcia escolheu as palavras cuidadosamente. Elas estão dizendo que eu e seu pai somos namorados. Sofia inclinou a cabeça, confusa. Mas vocês não são? A pergunta direta a pegou de surpresa. É complicado, Sofia. Os adultos sempre dizem que as coisas são complicadas quando não querem explicar. Sofia se aproximou, pegando na mão de Ana Lúcia. Eu gostaria que vocês fossem namorados. Assim você seria minha mãe de verdade. As palavras da criança foram como uma punhalada doce. Ana Lúcia a abraçou, lutando contra as lágrimas. Naquela tarde, enquanto Sofia cochilava, Ana Lúcia desceu para encontrar Mateus no escritório, ao telefone com alguém. Sua expressão era sombria. Entendi. Sim, eu vou lidar com isso. Obrigado por me avisar. Ele desligou e se virou para ela. Ana, precisamos conversar. Sobre o que agora? Meu advogado acabou de me ligar. A família de Helena está ameaçando entrar com um processo questionando minha capacidade de cuidar de Sofia. Ana Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Eles estão alegando que estou expondo Sofia a um ambiente instável, que substitui Helena muito rapidamente, que você é uma má influência. Mateus passou a mão pelos cabelos, visivelmente desesperado. Eles podem conseguir a guarda temporária de Sofia enquanto o caso corre. Isso é loucura. Você é o pai dela. Em casos de guarda, nem sempre isso é suficiente, especialmente quando há dinheiro envolvido. Ele se aproximou, pegando nas mãos dela. Ana, eu nunca vou deixar que tirem Sofia de mim, mas eu sou o problema. Ela completou a frase, retirando as mãos. Se eu sair de cena, eles não têm caso. Não é isso que eu quero, mas é o que precisa acontecer. Ana Lúcia sentiu uma clareza dolorosa tomando conta dela. Matt, olha para nós. Em 24 horas, sua empresa perdeu dinheiro, sua filha está sendo ameaçada e minha reputação está destruída. Isso não é amor, é autodestruição. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Era Margaret Drummond, acompanhada por um homem elegante de meia-idade que Ana Lúcia não conhecia. Mateus, querido. Margaret entrou sem ser convidada. Preciso te apresentar alguém. Este é Roberto Vasconcelos, pai da Isabela. O homem estendeu a mão para Mateus. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Isabela fala tanto de você. Ana Lúcia percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Enquanto seu mundo desmoronava, a família de Mateus já estava arranjando sua substituição.
Mãe, este não é o momento. Pelo contrário, filho, é exatamente o momento certo. Margarete olhou diretamente para Ana Lúcia. Tenho certeza de que a Ana Lúcia entende que às vezes precisamos fazer sacrifícios pelo bem maior. Dona Margarete, com todo respeito, querida, a mulher mais velha a interrompeu. Você parece uma moça inteligente. Deve perceber que essa situação não pode continuar. Está prejudicando todos os envolvidos, especialmente Sofia. Roberto Vasconcelos pigarreou. Na verdade, tem uma proposta que pode resolver todos os problemas. Ele abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Minha empresa está expandindo para o Rio de Janeiro. Precisamos de alguém para gerenciar nosso projeto de responsabilidade social na área da educação. Seria uma posição de diretoria, com salário compatível e todos os benefícios. Ana Lúcia olhou para os papéis. Era uma oferta tentadora. 10 vezes seu salário atual, moradia paga, carro da empresa. Claro, Roberto continuou. A posição exige mudança imediata para o Rio. Começaria na segunda-feira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Lúcia olhou para Mateus, que parecia petrificado, depois para Margarete, que sorria com satisfação mal disfarçada. Vocês estão me comprando, Ana Lúcia disse finalmente, sua voz surpreendentemente. Calma, estamos oferecendo uma oportunidade, Roberto corrigiu. Uma que beneficiaria todos os envolvidos. E se eu recusar? Foi Margarete quem respondeu, com um sorriso frio. Bem, querida, imagine como seria difícil para uma professora primária conseguir outro emprego depois de todo esse escândalo. As escolas particulares são muito seletivas quanto à reputação de seus funcionários. A ameaça era clara e devastadora. Ana Lúcia olhou para Mateus, esperando que ele dissesse alguma coisa que a defendesse, que lutasse por eles. Mas ele permaneceu em silêncio, e nesse silêncio, Ana Lúcia encontrou sua resposta. Eu preciso de um tempo para pensar, Ana Lúcia disse finalmente, sua voz controlada apesar do furacão interior. Roberto e Margarete trocaram olhares satisfeitos. Claro, querida, mas a oferta expira amanhã à noite. O projeto não pode esperar. Após a saída dos dois, Mateus e Ana Lúcia ficaram sozinhos no escritório. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que não conseguiam dizer. Mateus começou. Não, ela levantou a mão. Não diga nada, não agora. Ela subiu para o quarto, fechando a porta atrás de si. Precisa de silêncio para processar tudo. A chantagem elegante, o ultimato disfarçado de oportunidade e, principalmente, o silêncio devastador de Mateus quando ela mais precisou que ele a defendesse. Mais tarde, quando Sofia acordou da soneca, Ana Lúcia fez sua rotina habitual. Preparou um lanche, ajudou com os deveres, brincou no jardim. Cada atividade parecia uma despedida disfarçada. Tia Ana, você está triste? Sofia perguntou enquanto coloriam juntas. Por que acha isso? Seus olhos estão diferentes, como os do papai quando ele olha as fotos da mamãe. A observação da criança foi como uma flecha certeira. Ana Lúcia a abraçou, respirando o cheiro doce de seus cabelos. Às vezes os adultos ficam tristes por motivos difíceis de explicar. Tem a ver com as fotos nos jornais? Ana Lúcia se afastou, surpresa. Você viu as fotos? Sofia assentiu. A Maria, filha do motorista, me mostrou no celular dela. Ela disse que todo mundo está falando que você vai casar com o papai. E o que você achou disso? Os olhos de Sofia brilharam. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Mas aí vi que você e o papai ficaram tristes, então talvez não seja verdade. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, Ana Lúcia desceu e encontrou Mateus na varanda, olhando para o jardim onde tudo havia começado. Decidiu? Ele perguntou sem se virar.
você quer que eu aceite a proposta? Não era uma pergunta, era uma constatação. Mateus finalmente se virou para ela. Quero que você faça o que for melhor para você. Isso não responde minha pergunta. Ele se aproximou, mas manteve distância. Ana, olha para o que aconteceu em apenas um dia. Sua vida virou de cabeça para baixo. Estão atacando sua reputação. E agora Sofia pode ser tirada de mim por minha causa. Por nossa causa, ela o corrigiu. Exato. E isso me mata, Ana. Me mata saber que meus sentimentos por você podem prejudicar as pessoas que mais amo na vida. Ah, então você quer que eu vá embora? Eu quero que você seja feliz e livre, sem ter que se esconder, sem ter que aguentar ataques, sem ter sua carreira ameaçada. Ana Lúcia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E você vai ser feliz. Com a Isabela Vasconcelos? Mateus fechou os olhos. Isabela é uma boa pessoa. Sofia precisa de estabilidade e eu preciso proteger minha empresa, meus funcionários. Que resposta diplomática! Sua voz estava carregada de dor. 20 anos de amizade e é isso que você me dá? Diplomacia? Ana, não torna isso mais difícil do que já é. Difícil? Ela riu, mas não havia humor no som. Matt, eu me apaixonei por você quando tínhamos 17 anos. Passei 20 anos me convencendo de que éramos só amigos, me obrigando a ficar feliz quando você se casou com Helena, fingindo que meu coração não se partia cada vez que você falava dela com amor. Mateus pareceu ter levado um soco. Ana. Não. Terminei. As palavras saíam como uma confissão ardente. Quando você me ligou pedindo ajuda, eu vim correndo. Não porque você é meu amigo. Vim porque ainda te amo. Sempre amei. E por algumas semanas eu realmente pensei que talvez, finalmente. Ela parou, incapaz de continuar. Mateus deu um passo em direção a ela, mas Ana Lúcia se afastou. Mas você está certo. Isso nunca vai funcionar. Não porque não nos amamos, mas porque você nunca vai escolher a mim sobre tudo o resto. E eu não posso mais ser a segunda opção na sua vida. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ana, você não é segunda opção. Não. Ela enxugou as lágrimas. Então por que você não disse nada quando sua mãe me ameaçou? Por que está considerando a proposta deles ao invés de lutar por nós? Mateus não respondeu. Não conseguiu. É isso que eu pensava. Ana Lúcia assentiu. Uma tristeza profunda se instalando em seus olhos. Vou aceitar a proposta do Roberto. Vou para o Rio na segunda-feira. Ana, não precisa ser assim. Precisa sim, porque se eu ficar, Sofia vai crescer achando que amor significa aceitar migalhas. E ela merece ver que as mulheres podem ser fortes o suficiente para escolher a si mesmas. Na manhã seguinte, Ana Lúcia acordou com uma determinação que não sentia há anos. Fez o café da manhã como sempre, ajudou Sofia a se vestir, mas havia uma despedida em cada gesto. Tia Ana, você vai trabalhar hoje? Sofia perguntou. Sim, meu amor, tenho algumas coisas importantes para resolver. Ana Lúcia se despediu de Sofia com um beijo demorado na testa, sabendo que seria o último como parte daquela família improvisada. Mateus estava no escritório quando ela desceu com sua mala. Você está mesmo indo? Ele disse olhando para a bagagem. Estou. E Sofia, como vou explicar para ela? Diga a verdade, que às vezes as pessoas que se amam não podem ficar juntas. Ana Lúcia se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Matt, eu espero que você seja feliz. De verdade. E espero que Sofia encontre em Isabela o que encontrou em mim. Ana. Não. Ela não se virou. Se você me disser para ficar agora, eu vou ficar. Mas só se for para sempre. Se for para enfrentar tudo e todos juntos. Não aceito mais meias medidas. O silêncio de Mateus foi a resposta que ela esperava e temia.
Ana Lúcia saiu da mansão sem olhar para trás, sabendo que se o fizesse, perderia a coragem. No táxi que a levava para o aeroporto, ela permitiu-se chorar uma última vez pelo futuro que nunca seria. Enquanto isso, Sofia desceu para o almoço e encontrou apenas o pai, sentado sozinho na mesa grande demais. Onde está a tia Ana? Mateus olhou para a filha, vendo sua própria dor refletida nos olhos verdes, tão parecidos com os seus. Ela teve que viajar, princesa. Ela vai voltar? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto pai e filha se olhavam através da mesa que, de repente, parecia um abismo. Eu não sei, Sofia, eu não sei. 3 semanas no Rio de Janeiro haviam passado como uma névoa dolorosa para Ana Lúcia. O apartamento corporativo em Ipanema era elegante e vazio, com vista para o mar que ela mal notava. O trabalho na Fundação Vasconcelos era exatamente o que Roberto havia prometido: desafiador, bem remunerado e completamente absorvente. Era também a única coisa que a impedia de sucumbir à tristeza que carregava como um peso no peito. Todas as manhãs, ela acordava com a esperança irracional de encontrar uma mensagem de Mateus. Todas as noites, dormia com a decepção renovada de que isso nunca acontecia. Ana, posso falar com você? Carla, sua assistente, apareceu na porta do escritório numa tarde de quinta-feira. Claro, entre... Carla fechou a porta atrás de si, visivelmente nervosa. É sobre o senhor Roberto. Eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai dizer que foi eu quem falou. Ana Lúcia sentiu um frio na barriga. O que aconteceu? Ontem eu estava organizando os arquivos dele e encontrei algumas coisas estranhas. Documentos sobre você, relatórios de investigação particular, fotos. Que tipo de fotos? Carla hesitou. Fotos suas com o Sr. Drummond. Há anos, Ana. Fotos de vocês na faculdade, em festas, restaurantes. Alguém estava te seguindo há muito tempo. O mundo de Ana Lúcia balançou. Isso não faz sentido. Por que Roberto faria isso? Não é só o Roberto. Tem documentos da empresa dele com a Drummond Entertainment, contratos, acordos. Ana, eles são sócios em vários projetos. E tem mais, tem gravações de conversas. Ana Lúcia sentiu como se fosse desmaiar. Que conversas? Entre o Roberto e a mãe do Mateus. Eles planejaram tudo, Ana. Sua vinda para o Rio, o timing da oferta, tudo. Eles sabiam que vocês se aproximariam quando você fosse cuidar da Sofia. A revelação caiu como uma bomba. Ana Lúcia se levantou abruptamente, caminhando até a janela para tentar processar a informação. Carla, onde estão esses documentos agora? Eu fotografei alguns com meu celular. Sabia que precisaria de provas. Ana Lúcia se virou, uma determinação nova se formando em seu peito. Me mostre tudo. Nas 2 horas seguintes, Ana Lúcia descobriu a extensão da manipulação. Roberto e Margarete haviam orquestrado tudo, desde as demissões das babás e anteriores até a foto espontânea no jardim. O investigador particular tinha sido contratado meses antes para mapear exatamente quando e como atacar. Eles sabiam que você ainda amava o Mateus, Carla explicou, mostrando as fotos no celular. O Roberto disse numa gravação que seria mais fácil remover você da equação do que tentar destruir os sentimentos dele. Ana Lúcia sentiu uma raiva crescer em seu peito. Não só pela manipulação, mas pela forma como havia sido usada. Como Sofia havia sido usada. Ana tem mais uma coisa, sobre a família da Helena. O que sobre eles? O processo contra o Mateus? Foi o Roberto quem convenceu eles a entrar com a ação. Ele prometeu financiar os custos legais em troca de não sei bem o que.
Ana Lúcia fechou os olhos, sentindo todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Mateus não havia escolhido sua família sobre ela. Ele havia sido manipulado, assim como ela. Carla, você pode me conseguir cópias de todos esses documentos? Já consegui. Está tudo aqui. Ela entregou um pendrive. Mas, Ana, se eles descobrirem que eu peguei isso, eles não vão descobrir. Você tem minha palavra. Naquela noite, Ana Lúcia ligou para a única pessoa em São Paulo em quem podia confiar completamente. Beatriz, a assessora de Mateus. Sempre havia uma rivalidade entre elas, mas Ana Lúcia apostou que, no fundo, Beatriz se importava genuinamente com Mateus. Ana? Que surpresa! Como está o Rio? Beatriz, preciso falar com você. É sobre Mateus. Houve uma pausa. Ele não está bem, se é isso que quer saber. Mal sai do escritório, Sofia chora todas as noites perguntando por você, e ele está considerando, seriamente, se casar com a Isabela. É exatamente sobre isso que preciso falar. Posso confiar em você? Outra pausa, mais longa. Ana, se tem a ver com o bem-estar do Mateus e da Sofia, pode. Ana Lúcia respirou fundo. Então preciso que você ouça com muita atenção, porque tudo que achávamos que sabíamos é mentira. Ela passou a próxima hora explicando para Beatriz tudo o que havia descoberto. No final da ligação, ambas estavam em estado de choque. Meu Deus, Ana, isso explica tantas coisas. As coincidências todas, a pressão da família, o timing perfeito de cada evento. Beatriz, você pode ter acesso aos contratos entre a Drummond Entertainment e a empresa do Roberto? Posso sim. Por quê? Porque tenho a sensação de que há mais. Se eles se deram tanto trabalho para nos separar, é porque tinham muito a ganhar com isso. Ana, o que você está planejando? Ana Lúcia olhou pela janela do apartamento, vendo as luzes da cidade se acenderem no crepúsculo. Estou planejando uma guerra, Beatriz. E desta vez não vou lutar sozinha. Conte comigo. Mas, Ana, você sabe que mesmo se conseguirmos provar tudo isso, não significa que o Mateus vai te perdoar por ter ido embora. Ana Lúcia sentiu o coração acelerar. Eu sei, mas não. Estou fazendo isso só por nós. Estou fazendo pela Sofia. Ela merece saber a verdade sobre as pessoas ao redor dela. E se for tarde demais? O noivado com a Isabela está sendo anunciado semana que vem. Ana Lúcia fechou os olhos, sentindo a urgência da situação. Então temos 6 dias para desmantelar uma conspiração de meses. Você está comigo? Estou. Que Deus nos ajude, mas estou. Na manhã seguinte, Ana Lúcia pediu licença médica no trabalho e comprou uma passagem para São Paulo. Enquanto o avião decolava do Rio, ela organizava sua estratégia. Tinha provas, tinha uma aliada e pela primeira vez em semanas tinha esperança. Mas quando o avião pousou em Congonhas e ela ligou seu celular, encontrou uma mensagem que fez seu sangue gelar. Ana, sou a Beatriz. Eles descobriram que estamos investigando. O Roberto demitiu a Carla e está ameaçando processar a empresa por espionagem industrial. E tem mais. O Mateus anunciou o noivado hoje de manhã. A cerimônia é amanhã à noite. Me liga urgente. Ana Lúcia olhou ao redor do aeroporto movimentado, sentindo o peso da derrota se aproximando. Tinha 24 horas para salvar o homem que amava de um casamento baseado em mentiras. E desta vez, não tinha certeza se seria suficiente. Ana Lúcia encontrou Beatriz em um café discreto no centro de São Paulo, ambas cientes de que o tempo estava se esgotando. O noivado de Mateus e Isabela seria celebrado naquela mesma noite, em um dos hotéis mais exclusivos da cidade. Consegui algumas informações sobre os contratos, Beatriz disse, deslizando documentos pela mesa. Roberto não é apenas sócio,
de Mateus em alguns projetos. Ele estava planejando uma fusão hostil. Com Mateus casado com sua filha, ele teria acesso privilegiado a informações estratégicas. Ana Lúcia estudou os papéis, sentindo a raiva crescer. Então Sofia era só um meio para chegar ao patrimônio, e eu era o obstáculo. Exato. Ana, tem mais uma coisa. A Carla me mandou mais arquivos antes de ser demitida. Eles têm gravações de todas as conversas que você e Mateus tiveram na mansão. O sangue de Ana Lúcia gelou. Como é possível? Margarete instalou dispositivos de escuta na casa durante uma das visitas dela. Eles sabiam de cada palavra, cada momento íntimo, cada dúvida de vocês. Ana Lúcia se levantou abruptamente. Onde está acontecendo o noivado? Hotel Copacabana. Fala-se, Ana. Você não pode simplesmente aparecer lá. A segurança é rigorosa e... Beatriz, eles destruíram nossa vida baseados em mentiras. Manipularam uma criança de 6 anos. Usaram nossa amizade como arma contra nós. Ana Lúcia pegou os documentos. Eu vou acabar com isso esta noite. Como? Mesmo que conseguisse entrar, mesmo que mostrasse as provas para o Mateus, seria sua palavra contra a deles. Ana Lúcia sorriu pela primeira vez em semanas, mas não era um sorriso alegre. Não só minha palavra. Você esqueceu de uma coisa, Beatriz. Eles gravaram tudo, incluindo as próprias conversas deles, planejando a conspiração. O salão do hotel estava magnificamente decorado para o noivado. Mateus, impecável em um smoking preto, cumprimentava os convidados ao lado de Isabela, que usava um vestido azul marinho elegante. Para quem observava de fora, era a imagem perfeita de um casal da alta sociedade. Mas Ana Lúcia, observando da varanda através das portas de vidro, podia ver o que os outros não viam. Mateus sorria, mas seus olhos estavam vazios. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegava uma taça de champanhe. Ele estava representando um papel, e não muito bem. Desculpe, senhorita, mas a festa é apenas para convidados, disse um segurança aproximando-se dela. Eu sou convidada, Ana Lúcia respondeu, mostrando o convite que Beatriz havia conseguido. Ana Lúcia Gomes. O segurança verificou a lista e a deixou passar. Ana Lúcia entrou no salão, seu vestido preto simples, contrastando com os trajes luxuosos ao redor. Vários convidados a reconheceram imediatamente. Algumas das fotos dos jornais ainda estavam frescas na memória das pessoas. Margarete foi a primeira a vê-la. Sua expressão mudou instantaneamente de anfitriã graciosa para predadora em alerta. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, aproximando-se rapidamente. Vim parabenizar o noivo. Ana Lúcia respondeu calmamente. Afinal, somos velhos amigos. Você não deveria estar aqui. Isso é extremamente inadequado. Sabe o que é inadequado, dona Margarete? Colocar dispositivos de escuta na casa do próprio filho. A mulher mais velha empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Assim como sabe sobre os investigadores particulares, sobre a manipulação das demissões das babás, sobre o acordo com Roberto para me tirar de cena. Roberto Vasconcelos se aproximou, tendo ouvido as últimas palavras. Senhorita Gomes, creio no que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. Ana Lúcia tirou o celular do bolso. Tenho todas as gravações, Roberto. Incluindo a conversa onde você diz que seria mais fácil comprar a professora do que destruir os sentimentos do Drummond. Foi nesse momento que Mateus a viu. Ele estava do outro lado do salão, conversando com alguns investidores, quando seus olhos encontraram os dela através da multidão. Por um instante, todo o ruído da festa pareceu desaparecer. Ana Lúcia viu no rosto dele uma sequência rápida de emoções. Surpresa, dor, esperança, medo. Ele se desculpou com os investidores e começou a caminhar em sua direção.
mas Isabela o interceptou, segurando em seu braço. Mateus, querido, meu pai quer te apresentar para alguns amigos da família, Isabela disse, mas seus olhos estavam fixos em Ana Lúcia com uma expressão que não era nada amigável. Isabela, eu preciso falar com a Ana. Agora não, Mateus, é nossa noite. Ana Lúcia observou a cena e tomou uma decisão. Se Mateus não podia vir até ela, ela iria até ele. Caminhou determinada através do salão, ignorando os olhares e sussurros dos convidados. Com licença, ela disse ao chegar até o pequeno grupo. Mateus, preciso falar com você. Ana, ele disse, e havia tanto alívio em sua voz que ela sentiu o coração disparar. O que você está fazendo aqui? Impedindo você de cometer o maior erro da sua vida. Isabela se interpôs entre eles. Desculpe, mas quem é você exatamente? Sou a mulher que ama seu noivo há 20 anos e que veio contar para ele como você e sua família nos manipularam. Um silêncio mortal caiu sobre o grupo próximo. Isabela ficou pálida. Roberto se aproximou rapidamente e Mateus olhou entre as duas mulheres com expressão confusa. Ana, do que você está falando? Ana Lúcia respirou fundo. Era agora ou nunca. Matt, você se lembra de todas as babás que pediram demissão? Roberto pagou para elas irem embora. A foto no jardim foi tirada por um investigador particular que eles contrataram. Nossa conversa sobre o passado, nossos beijos, nossas declarações. Eles ouviram tudo através de dispositivos de escuta que Margarete instalou na sua casa. Mateus parecia ter levado um soco. Isso é impossível. Roberto, Ana Lúcia se virou para o homem mais velho. Quer contar para ele sobre seus planos de fusão hostil? Ou prefere que eu reproduza a gravação onde você explica como usar a Isabela para ter acesso às informações estratégicas da Drummond Entertainment? Roberto tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Essas são acusações muito sérias, senhorita. Espero que tenha provas. Tenho. Ana Lúcia ergueu o celular. Quer ouvir agora ou prefere que eu mande tudo para a imprensa amanhã? Foi Isabela quem quebrou. Pai, você prometeu que isso não ia ser descoberto. O salão inteiro agora prestava atenção. Roberto tentou calar a filha, mas era tarde demais. Isabela, cale a boca. Não, pai, eu não aguento mais. Isabela se virou para Mateus, lágrimas nos olhos. Mateus, eu sinto muito. Eu realmente gostava de você, mas meu pai disse que era a única forma de salvar nossa empresa, que vocês dois se amavam e que eu nunca teria uma chance real. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus olhou ao redor para sua mãe, que evitava seu olhar, para Roberto, que parecia derrotado, para Ana Lúcia, que o observava com uma mistura de amor e dor. É verdade? Ele perguntou para Margarete. Mãe, é verdade? Margarete ergueu o queixo, tentando manter a dignidade. Fiz o que achei melhor para você e para Sofia. Essa mulher não é do nosso mundo, Mateus. Nosso mundo? Mateus riu, mas não havia humor no som. Nosso mundo é feito de mentiras e manipulação? É isso que você quer para Sofia? Ele se virou para Ana Lúcia. E ela viu no rosto dele a mesma determinação que ele tinha aos 17 anos, quando falava em construir seu império. Ana, você pode me perdoar? Te perdoar pelo quê? Você também foi vítima deles. Te perdoar por não ter lutado por nós quando deveria. Por ter deixado você ir embora quando deveria ter corrido atrás. Por ter acreditado que você seria mais feliz longe de mim. Ana Lúcia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Matt. Ele se aproximou, ignorando completamente a multidão. Ao redor. Ana Lúcia Gomes, eu te amo desde os 17 anos. Você é a mulher mais corajosa, mais verdadeira, mais incrível que eu conheço. É a mãe que Sofia escolheu. É a companheira que eu sempre quis.
É o amor da minha vida. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão cheio de pessoas, tirando do bolso não um anel, mas uma pulseira simples que Ana Lúcia reconheceu imediatamente. Era a que ele havia dado para ela no seu aniversário de 18 anos. Eu guardei isso por 20 anos, esperando pelo momento certo para devolver. Casa comigo, Ana. Não porque é conveniente, não porque faz sentido financeiramente, mas porque eu não consigo mais imaginar uma vida sem você. Ana Lúcia olhou para o homem ajoelhado à sua frente, depois para a multidão de rostos chocados ao redor e finalmente para Isabela, que chorava, mas sorria ao mesmo tempo. Levanta daí, Matt Drummond, ela disse, estendendo a mão. Você não precisa se ajoelhar para mim. Gurney. Quando ele se levantou, ela continuou. Sim, eu aceito. Aceito casar com você, aceito ser mãe da Sofia, aceito enfrentar qualquer um que tente nos separar novamente. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era hesitante, nem escondido, mas uma declaração pública de amor que havia resistido a 2 décadas e a todos os obstáculos. Quando se separaram, o salão explodiu em aplausos. Nem todos eram aprovadores. Ana Lúcia podia ver rostos desaprovadores na multidão, mas não importava mais. E Sofia? Ana Lúcia sussurrou. Está em casa com a babá, provavelmente chorando por você. Mateus sorriu. Que tal irmos buscá-la? E contarmos a novidade? Achei que você nunca ia perguntar. 6 meses depois, Ana Lúcia estava na cozinha da mansão preparando o café da manhã quando sentiu braços familiares a envolverem pela cintura. Bom dia, senhora Drummond, Mateus murmurou em seu ouvido. Bom dia, marido. O casamento havia sido simples, apenas família próxima, excluindo Margaret, que ainda não falava com eles, e amigos verdadeiros. Sofia havia sido a dama de honra, radiante em seu vestido rosa, finalmente tendo a família completa que sempre desejou. Mamãe, Ana, Sofia entrou correndo na cozinha, ainda de pijama. Posso ajudar a fazer panquecas? Claro, meu amor. Ana Lúcia a pegou no colo, sentindo o coração transbordar de felicidade. Mateus as observou, lembrando-se de como quase havia perdido tudo isso por medo e pressão externa. Nunca mais faria essa escolha. Papai, você está bem? Sofia perguntou, notando seu olhar pensativo. Estou perfeito, princesa. Absolutamente perfeito. E pela primeira vez em sua vida, Mateus Drummond não estava exagerando.